Olá, empresários de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nosso canal Tempo de Economia. Me chamo Caio Alfaia, para aqueles que não me conhecem, sou economista e CEO da Seed Capital. Estamos em uma série chamada Como Conseguir Capital de Giro para a Minha Empresa. No primeiro passo, a gente tem a análise cadastral, né? Quem quiser voltar nas séries e assistir, vamos colocar um link aqui para você poder assistir o passo 1. O passo 2, preparação da documentação necessária. Vou botar o link aqui para você poder assistir. E hoje a gente começa o passo 3, né? Tipos de linhas de crédito. Então, como são diversas, eu vou fazer aqui na minha colinha, tá? Para a gente poder passar de uma forma mais precisa, mais objetiva para vocês. Enquanto isso, é de praxe a gente pedir que você se cadastre em nosso canal. Aqui embaixo você aciona o sininho e compartilha com seus amigos. Aqueles que precisam de uma orientação na captação de recursos vão te agradecer. A gente tem aqui, por exemplo, nesse terceiro passo, tipo de linhas de crédito. Antes da gente começar em relação aos tipos de linhas de crédito, eu sempre faço uma orientação, um conselho aos clientes. Primeiro, você tem que saber quanto você precisa e a destinação desse recurso. Eu me lembro muito bem quando eu fui comprar um carro, o primeiro carro que eu tive, o vendedor disse: qual carro que você quer? Eu disse: eu não sei, eu quero comprar um carro. Ele: bom, a gente tem carro de todo tipo e espécie, vai depender obviamente da sua necessidade, da sua vontade. Capital de giro é mais ou menos assim, sendo que se você não souber exatamente o que você quer, normalmente o que vai acontecer? Você vai pegar o recurso e esse recurso vai ser gasto onde muitas das vezes não vai trazer o retorno, e daí você vai ficar com uma dívida e não vai poder otimizar o recurso para poder te trazer retorno, cumprindo aquela dívida e investindo onde você obviamente precisa investir para crescer, né? Então, antes de tudo, a gente vai ter que abordar essa necessidade do capital de giro, se realmente você precisa captar esse recurso e se você precisa captar esse recurso, para onde você vai direcionar esse recurso. Então você tem que captar somente aquilo que realmente você tem onde empregar e daí você ter o retorno necessário para cumprir com aquela obrigação e também fazer a tua empresa crescer. Então esse é o primeiro passo. Para isso, a gente aconselha que você tenha um planejamento estratégico onde você possa direcionar o recurso. Esse planejamento estratégico pode ser um plano de negócio, você vai moldar, no caso, a tua necessidade dentro do teu negócio próprio. Então, cada um de nós, como empresários, sabe cada um de nós, como empresário, sabe exatamente onde a gente precisa alocar o recurso. Mas, em mente, fica muito vago. Então, eu te aconselho a botar isso no papel, né, fazer um plano de negócio para você poder não desperdiçar recursos de forma desnecessária, né? A alocação desse capital ele tem que ser positiva para te dar retorno. Então ele tem que ser objetivo nesse sentido. E o acompanhamento, né, e o ajuste de longo prazo. O que significa isso? Às vezes você pega um capital a curto prazo caro, quando na realidade você poderia pegar esse capital a longo prazo mais barato. Então, no lugar de você pegar um recurso nesse momento, a curto prazo, tenta fazer um esforço maior, pega um recurso a médio e longo prazo, que o custo do dinheiro diminui e você fica com uma parcela bem menor para poder honrar. Então, às vezes chega um capital de giro de 12 meses e aí aquilo fica uma correria, uma parcela alta, você não consegue cumprir. Então é melhor, de repente, você botar uma garantia real, muitas das vezes, fazer um planejamento de longo prazo, diminuindo a parcela e diminuindo o custo do dinheiro também, né? Então, basicamente é isso que a gente tem para te passar em relação à alocação dos recursos, né? É a avaliação do impacto desse valor. Então, o que é que você tem que fazer? Esse recurso, qual o retorno que eu vou ter? Às vezes eu vejo empresários pegando o recurso e investindo no imobilizado. Às vezes um imobilizado, eu vou melhorar aqui o meu escritório, não vai trazer um retorno imediato, né? Capital de giro ou recurso
que você tem que aplicar na tua empresa e tem que trazer retorno. Então, eu vou comprar um maquinário, o maquinário vai produzir mais, vai me trazer mais retorno. Eu vou investir numa planta, numa nova planta, essa planta vai me trazer uma produção maior, então vai me trazer mais retorno, né? Então, a gente tem que aplicar o capital nesse sentido, para que a gente possa ter retorno e daí poder cumprir com a obrigação de devolver esse capital, né? E, obviamente, fazer a empresa crescer. Fazendo sempre aquela preservação da saúde financeira, então você faz uma gestão financeira dos teus recursos para poder manter a empresa sempre saudável. Isso também ajuda na captação do recurso, tá? Então, essas orientações geralmente eu dou no início, né, de uma conversa com o cliente, para o cliente não pegar um recurso, muitas das vezes, que não vai saber aplicar, ou vai aplicar indevidamente, não vai dar retorno e ele vai acabar se enrolando, né? Feito isso, eu sei quanto eu preciso, eu sei onde eu vou aplicar e sei o retorno que eu vou ter. Então a gente vai para os tipos de linhas de créditos que a gente tem no mercado, né? Obviamente que todo mundo vai em busca do capital de giro, porque o capital de giro, ele normalmente não carece de uma garantia, né, mais robusta. Normalmente ele é baseado no aval, e o aval nada mais é do que o sócio, o dono da empresa, sendo o avalista do próprio negócio. Então, é muito mais simples, muito mais fácil pegar um capital de giro. O diferencial é que você tem, obviamente, um custo do dinheiro mais alto, né? Um prazo menor, um custo do dinheiro mais alto e, obviamente, que isso impacta no retorno desse recurso no teu dia a dia. Mas, ok, o capital de giro você consegue, né, através de um cadastro em algum banco, alguma fintech. Você vai precisar estar com a tua saúde cadastral em dia, então a gente aborda muito isso no primeiro vídeo, que é o primeiro passo, no segundo vídeo, que é o segundo passo, onde no primeiro vídeo a gente aborda a análise cadastral, então tem que fazer o dever de casa, tem que ir para o Serasa, né, consultar, ir para o Bacen, consultar, verificar se tem vencido, se tem prejuízo, verificar se o Serasa, o teu rate está ok. Feita essa parte, você pega a tua documentação, faz a preparação, no passo 2 a preparação da documentação, preparou tudo isso, aí você vai em busca do capital de giro, aí se torna mais simples. Infelizmente, muitos recebem deferimento por não fazer o passo 1 e o passo 2. Não adianta saber quanto você precisa, onde você deseja alocar, se o teu cadastro não vai te permitir captar esse recurso. Então, o capital de giro ele precisa muito do passo 1 e do passo 2 dessa série de vídeos, que é como conseguir capital de giro para a minha empresa, ok? Uma segunda linha de crédito que é bem interessante, onde há uma agilidade, né, na captação, é o Factory. O Factory nada mais é do que um desconto de um recebível que você tem. Normalmente não se tem taxa de juros, se tem fator, né? Então você tem um recebível, vendi uma mercadoria, preciso receber essa mercadoria daqui a 30 dias, daqui 30 dias, ok, 30, 40 dias, 45 dias, eu recebo esse valor, reponho no meu caixa e toco a minha empresa. Só que eu tenho uma necessidade imediata, então o que eu faço? Eu vou num factory, ou numa empresa de factory, que é nada mais é do que uma empresa privada que se disponibiliza a emprestar dinheiro, né? Na realidade não chega a ser um empréstimo, chega a ser uma antecipação daquele recebível. Então ele está na realidade comprando o teu título, te pagando agora em troca de um fator. Então esse fator, hoje em dia ele é bem razoável, né? E aí você, vamos dizer que você tivesse uma fatura para receber daqui a 45 dias de R$100. O Factory te oferece, olha, eu te entrego agora R$95 e recebo esses R$100 daqui a 45 dias. Ok, então me entrega os R$95, eu te entrego a fatura e você, quando for descontar a fatura, você fica com os R$100 e eu pego os R$95 e resolvo a minha vida agora. Então, esse é o Factory. Existem muitas empresas no Brasil prestando esse tipo de assistência financeira para os empresários, né? O fomento mercantil é uma outra linha de crédito que a gente tem,
Então a gente tem o capital de giro, a gente tem o factoring e o fomento mercantil. O fomento mercantil é muito parecido com o factoring. A diferença é o formato, existe muito mais formalização em cima dessas antecipações de recebíveis. Então muitas das vezes a empresa que faz o fomento mercantil, ela entra no teu caixa, ela gerencia o teu caixa. Normalmente o banco já tem um relacionamento com você, então ele entra na tua empresa, faz o gerenciamento do teu caixa, paga os teus fornecedores diretamente. Então existe uma formalidade muito maior quando é o fomento mercantil. O factoring não. O factoring eu tenho esse recebível, você me entrega o valor agora, descontando o fator, eu pego o dinheiro agora e recebo quando o recebível for a data de pagamento. O fomento mercantil não. A financeira, o banco, ele entra na tua empresa e entra juntamente com você fazendo a gestão financeira da tua empresa. Então, basicamente, essas três linhas de crédito são as linhas de crédito mais imediatas que a gente tem no mercado para poder trazer um fluxo de caixa para a tua empresa. Muita gente, agora a gente vai falar de outro assunto que é muito interessante para quem quer captar recursos no mercado, que é o Pronamp, tá? O Pronamp, ele é uma linha de crédito que foi usada muito na época da pandemia, do Covid-19, etc. É uma linha de crédito que o governo disponibiliza, né, através de alguns bancos, né, públicos ou privados, trazendo, no caso, um capital de giro, um fomento, um recurso para a empresa desenvolver no seu dia a dia, né? Então a gente tem aqui o público-alvo, né, nesse caso do Pronamp, são empresas, microempresas que faturam até 360 mil, né, ou empresas de pequenas empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano, né? A finalidade desse recurso por meio da obtenção do Pronamp pode ser utilizado para investimentos, compra de maquinários, equipamentos, reformas, tanto para capital de giro. Então você tem uma liberdade, né, nesse recurso de forma ampla, tá certo? E as taxas de juros também são bem interessantes, né? Normalmente basicamente a taxa Selic mais 1,25, 1,50 de taxa de juros. Então se a Selic hoje está 10,5 mais 1,5, 1,25, você teria aí ao ano, no caso, 11,75 de custo, né? Então, basicamente, é muito mais interessante do que as outras linhas de crédito, que o custo hoje médio, né, a gente está falando isso em agosto de 2024, então hoje o custo do dinheiro ele varia, tá? De 20% até 50% ao ano. Infelizmente, o custo do dinheiro hoje. Espero que no futuro isso melhore, mas a gente tem um cenário micro e macroeconômico muito complexo, né? Existe uma instabilidade mundial, a inflação não está somente no Brasil, está no mundo todo, né? E a gente, infelizmente, tem hoje o custo do dinheiro muito alto. Então, o Pronamp ele vem com realmente esse custo do dinheiro muito mais em conta. Então, aqui a gente tem, né, alguns bancos que trabalham, alguns bancos públicos que você pode acessar, né, o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco da Amazônia, do Nordeste. Tem bancos privados que também podem te oferecer essa mesma linha de crédito, como Bradesco, Itaú, Santander, Banco Safra e tal. Cooperativas, Sicredi, Sicobi, Unicred e fintechs, como o próprio C6, né? A Stone, o PagBank, eles também fornecem essa linha de crédito que é o Pronamp. Em relação ao Pronamp, a gente tem envolvimento de entes públicos. Então, o que é que significa isso? Quando eu pego um recurso no mercado privado, um factoring, um fomento mercantil, né, um capital de giro em instituições privadas, eu não preciso contar com o ECAC, com o CADIM, né, com a Receita Federal no sentido de tributação e etc. Na realidade, se eu estiver devendo alguma coisa nesse sentido, eu estiver lidando com banco privado, normalmente o banco privado ele analisa restrições no Serasa e no Bacen, no âmbito do SCR e do CCF, que é o cheque sem fundo, né?
Em relação aos bancos públicos, que vai envolver, no caso, a liberação do Pronamp, aí você, além do passo 1, que a gente analisou, da análise cadastral, e o passo 2, da preparação da documentação, você também vai ter que acrescentar aí também a tua parte fiscal, né? Então você vai ter que entrar no teu ECAC, pedir para o teu contador entrar lá, verificar se está em dia. Se não estiver, você tem que organizar isso. Precisa emitir uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito negativo. Então você precisa regularizar a tua vida fiscal, né? Não pode ter dívida no Cadinho, etc., para você poder ter acesso a esse produto, né, que é o Pronamp, tá ok? A gente tem também outras linhas de crédito, como o crédito rural empresarial. O crédito rural, ele obviamente, né, para o homem do campo, para empresas rurais, ele é de essencial, o crédito rural, ele é essencial para desenvolver, né, o homem do campo, o produto safra, o produto safra, o produto exportação, importação. Então, são linhas de crédito normalmente que envolvem valores altos, né? Mas não são simples de se conseguir no mercado privado, né? Na realidade, normalmente você consegue muito nos bancos públicos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BNDES, né? Então, você até tem nos bancos privados, mas eu digo para você que você de alguma forma vai precisar acessar os bancos públicos, como o BNDES. Então, os bancos privados, eles vão ser basicamente repassadores, né? São instituições que são desembolsadores nesse momento, porque o recurso mesmo, normalmente ele vem dos bancos públicos, tá certo? E as cooperativas de crédito também, que têm acesso a diversas linhas de crédito para poder acessar os créditos rurais, tá? Então, basicamente, é isso, né? Tem o Finame, que é do BNDES também, né? Então, se você tem a necessidade do Pronamp, do crédito rural, né, do Finame, que passa pelo BNDES, nessas características, são características de bancos públicos, de entes públicos. Então, você vai precisar estar com a tua dívida fiscal em dia, né? Com a tua vida fiscal em dia. Você vai precisar estar com a tua vida fiscal em dia. Então você vai ter que acessar muito o teu contador para ele entrar no sistema do ECAC, verificar as tuas dívidas, realizar, se tiver dívidas, um parcelamento, pagar, manter isso em dia, né? Evitar entrar no Cadinho, se estiver no Cadinho, negociar para poder sair. O Cadinho nada mais é do que o registro e cadastro de inadimplentes em relação às suas dívidas públicas. Então você tem que evitar entrar nesse sistema você tem que evitar entrar nesse âmbito de devedor no fisco, porque senão você vai ser impedido, você vai ser indeferido nos seus pedidos, e levando em consideração produtos financeiros que vêm de órgãos públicos, tá? Como o BNDES, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outros, tá certo? E existem outras formas de linha de crédito, existe crédito para investimento, existe outras linhas de crédito como private equity, que são investidores privados que entram como parte na tua empresa, então participação societária na tua empresa. Então isso aí são outras linhas de crédito que a gente vai deixar para outro momento, né? Agora, uma linha de crédito que a gente coloca muito em prática, que funciona muito, né? É o crédito com garantia de imóvel. Esse crédito com garantia de imóvel é chamado de home equity, né? É um empréstimo com garantia de imóvel. Então, em relação às garantias, eu vou falar no próximo vídeo, né, no próximo passo, mas a princípio, para aqueles que querem uma linha de crédito com custo menor, prazo maior e uma parcela bem mais apropriada ao seu caixa, o ideal é entrar através do home equity ou o crédito com garantia de imóvel.
Então, no próximo vídeo a gente vai falar em relação às garantias, vou tocar nesse assunto, mas em relação ao tipo de linha de crédito, a gente está falando de um home equity, ou um empréstimo com garantia de imóvel. De todas essas linhas de crédito aqui, para o empresário, né, no âmbito privado, é a melhor linha de crédito que existe. Então, a gente pode dizer para você com toda tranquilidade que se você for detentor, for titular, for proprietário de um imóvel rural ou um terreno em condomínio, você tem tudo para captar um recurso, um capital de giro para a tua empresa, a um custo muito interessante, a um prazo dilatado excelente e a uma parcela que vai caber no teu bolso, tá certo? Então, basicamente, essas linhas de crédito que eu acho mais interessante para os empresários tomarem suas atitudes, né, em relação a administrar os recursos dentro da sua empresa para poder fazer a empresa crescer. No próximo vídeo, a gente vai falar dos tipos de garantia, então continue, né, nessa série, acompanhe o nosso canal, se inscreva, toque no sininho para poder receber as notificações, né, e compartilhe com os amigos, tá ok? A gente agradece a participação de vocês até aqui, desejamos a todos saúde e bons negócios.